Olá pessoal, estamos aqui novamente no Energize-se para um bate-papo sobre transição energética, inovação e tecnologia. Lembrando que o Energize-se é uma iniciativa do FCEL, Fórum Capixaba de Energia Limpa, e um patrocínio do CEDEMEC, Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico. Hoje a gente tem aqui como entrevistado um amigo, o Leandro, que vai falar aí sobre como é que a gente consegue o dinheiro para fazer as coisas acontecerem e vai falar um pouquinho sobre os projetos dele também, não é isso, Sena? É isso aí, Carlos. Bom dia, boa tarde a todos. Como o Carlos disse, hoje nós estamos aqui com o empresário Leandro Passos, diretor da Eficácia Consultoria, uma empresa que trabalha muito no desenvolvimento de projetos de pesquisa e busca recursos junto a linhas governamentais aí que estão disponíveis. E hoje ele vai explicar um pouco para a gente aí como é que ele consegue ter acesso a essas linhas e contar alguns casos interessantes aí de projetos que ele fez, de inovações que ele participou. Leandro, fale um pouco para a gente aí quem é o empresário Leandro, qual é o negócio da Eficácia Consultoria. Primeiro queria agradecer aos Carlos a oportunidade da gente estar aqui. Queria parabenizar também pelo Energize-se. Eu tenho assistido aos episódios de altíssimo nível, com entrevistados muito bons que trazem um conteúdo muito interessante. Então, assim, para quem não teve a oportunidade de assistir os outros episódios, vale a pena. Mas respondendo a sua pergunta, eu sou o Leandro, como você disse, o empresário. Então, iniciei atuando na consultoria na área de gestão empresarial. Então, sou engenheiro de produção. Então, iniciamos as atividades, principalmente na área de mapeamento de processos. Então, identificando oportunidades de melhoria nas empresas. E é interessante, porque isso nos levou para a inovação. Por quê? Quando você começa a estudar um processo, começa a avaliar como que eu posso fazer melhorias nesse processo. Então, daí você pode fazer melhorias incrementais, você pode fazer melhorias com inovações disruptivas. Então, a partir daí, começamos a identificar oportunidades de inovação. Leandro, mas conta aí pra gente como é que começou. Você é formado em engenharia, né? Engenharia de produção. E formou aonde? Como é que foi o começo da sua carreira e que hora que você começou a trabalhar como consultor? Certo. Bom, voltando um pouco mais atrás, quando adolescente... minha família, meu pai é português. O que um português monta no Brasil? Uma padaria? Acertou. Exatamente. Então, adivinha o nome do meu avô de Portugal também? Manuel. José. Acertou, Manuel. Então, como um bom filho de português, adolescente, eu comecei a trabalhar na padaria. Então, tive uma atuação na empresa familiar, né? Aquela rotina. Acordando às 5 horas da manhã para fazer pão? Exatamente. Então, acordando de madrugada. Ao mesmo tempo, entrei depois na engenharia e comecei a estudar à noite enquanto cuidava da padaria de manhã. Então, isso já trouxe um desafio bem interessante, né? De você estar estudando à noite, trabalhando aí numa empresa familiar. E eu tive a oportunidade de entrar na Arcelor para um programa de implementação do SGQ, um sistema de gestão da qualidade. CST ainda ou já era Arcelor? Não, já era Arcelor. Então, nessa implementação desse programa, isso para mim foi uma escola, né? Porque eu já vinha de alguns anos de padaria, onde eu fui desde caixa até gerente, quando eu já estava na engenharia de produção, lá para o 6º, 7º período, que eu entrei na Arcelor. Então, tive a oportunidade de implementar muitas ferramentas da engenharia de produção na padaria. Então, a gente começou a ter resultados legais, mas eu queria também ir para a área. Então, fui para a Arcelor para ter essa experiência. Então, tendo essa experiência, logo depois eu brinco que a Arcelor me fez consultor. Porque saí da Arcelor, fui no Canadá estudar um pouquinho, voltei de lá. E quando eu voltei do Canadá, a Arcelor já me ligou. Leandro, eu queria saber se você pode fazer uma consultoria pra gente aqui. Bom, olha, mais uma consultoria, em que área? E eles falaram, olha, a gente conhece o que você faz e queremos uma consultoria para a continuidade do nosso programa de SGQ. Então, começando com essa primeira consultoria, eu tive outras empresas que foram surgindo com oportunidades de demandas, né?
E aí faz uma, ela é premiada no Prêmio Nacional de Qualidade. Então, Olha, parabéns. Aí uma começa a indicar a outra, até que num projeto com a Metalvix, inclusive, o Zé Emílio, que foi entrevistado aqui, ele me apresentou o Juvencio, que foi meu primeiro sócio. Então, o Juvencio Dias, ele se aposentando da Magnesita. Então, a gente se uniu e começou esse negócio da consultoria. Então, a gente fez a consultoria começando nessa área de processos, melhorias de processos. Entramos também para a área financeira, mas logo surgiram as oportunidades de projetos de inovação. Perfeito, Leandro. Você que é especialista em gestão de inovação aí, captação de grana para projetos bastante loucos aí e assessoria para empresas crescerem de forma sustentável. Conta pra gente aí como é que faz para poder botar a mão no dinheiro aí. Então, vou aproveitar começando justamente por uma das oportunidades bem interessantes que surgiram. Primeiro, fizemos um curso para entender um pouco sobre captação de recursos, mas a gente tinha aquela trava psicológica pensando, caramba, esse recurso público para inovação deve ser para alguns mais conhecidos, que eu pensava que tinha algum problema nessas fontes de recursos, que poderia ser uma coisa mais direcionada. Então, de forma um pouco cética, inicialmente, a gente resolveu escrever projetos. Então, junto ao Zé Emílio, da Metalvix, identificamos uma oportunidade, um edital interessante, e perguntamos, então, Emílio, você tem aí alguma oportunidade de projeto que às vezes não é viável economicamente, mas se você tiver um empurrãozinho de uma subvenção, ele pode ser viabilizado? Então vieram algumas ideias, dentre elas uma planta de cominuição de pneus, que hoje é a Pneuvix. Olha, é muito bacana. Então nós escrevemos o projeto, desenvolvemos e tivemos o sucesso da captação desse recurso. E, em paralelo, outras oportunidades de projetos foram surgindo, então de desenvolvimento de células de produção de válvulas específicas para setor para Samarco. E com isso, assim, um projeto foi puxando o outro e assim, hoje nós somos o maior captador de recursos aqui do estado, né? Caramba, então parabéns. A gente tem, para nossa entrevista de hoje eu até fui consultar a FINEP, todos os projetos contratados do Espírito Santo. 50% do valor de projetos são empresas que ou começaram com a gente ou em algum momento estiveram com a gente. Então, assim, a gente tem bastante alegria, né? Ou seja, você acabou que criou todo um ambiente aí de empresas inovadoras e capacitou essas empresas para se tornarem elegíveis a esses financiamentos. Ou seja, você que abriu a picada aí para que se transformasse numa estrada, né? Nós realmente, assim, para muitas empresas, nós levamos essa oportunidade de mudar a visão sobre inovação, né? Porque tem uma frase do próprio Bill Gates que diz o seguinte, olha, nós precisamos tornar nossos produtos obsoletos antes que os concorrentes o façam. Então, se você não tem uma receita dos últimos 5 anos da sua empresa proveniente de produtos desenvolvidos nesse período dos últimos 5 anos, então você pode estar ficando para trás. Leandro, a gente fez algumas entrevistas aqui de empresas que, na sua fase embrionária, contaram muito com esse dinheiro de subvenção econômica, né? Inclusive, principalmente empresas que saíram aqui do ambiente universitário. Conta pra gente como que é isso, como é que funciona, quais são as linhas de financiamento, subvenção e como que funciona, qual é o valor, como que na prática você pode ter acesso a esse dinheiro? Perfeito. Primeiro nós temos... Vamos começar por como funcionam essas fontes de recursos, né? Na Europa já tem tem algumas décadas que isso já funciona, em que você tem algumas prioridades estratégicas estabelecidas pelos governos e essas prioridades vão ter alguns incentivos para que as empresas invistam nessas iniciativas. Então, por exemplo, aqui no Espírito Santo nós temos, por exemplo, um plano de descarbonização. Então, a tendência é que nós tenhamos mais projetos para a área de descarbonização, mais recursos para essa área, na área de transformação digital. Então, se a gente identificar esses planos estratégicos do Espírito Santo, a gente consegue ter uma visão mais macro de como a coisa está funcionando. Numa visão mais micro, mais operacional, de uma forma direta,
nós temos algumas instituições que vão cuidar desse recurso de fomento. Então, aqui nós temos a FAPES, Fundação de Amparo à Pesquisa. Nós temos o CNPq, que às vezes descentraliza também recursos para a FAPES, por meio de alguns editais. E temos a FINEP, que geralmente é para projetos de maior porte. Então, estou falando assim das principais fontes. Então, por exemplo, eu tenho uma ideia inovadora. Hoje mesmo nós temos o edital Nova Economia Capixaba, que para projetos de 500 mil até 3 milhões de reais. Então, esses projetos, a empresa entra com 55%, depende do porte da empresa, mas mais ou menos 50% dos recursos e o resto ela vai receber e não precisa reembolsar. Como que eu sei se eu sou aderente a uma dessas áreas temáticas? Vai ter uma lista de linhas, por exemplo, transformação digital. Eu quero fazer alguma coisa diferente na minha empresa que vai trazer transformação digital. Então, eu quero automatizar meu processo produtivo, colocar conceitos de indústria 4.0, sensoriamento para que eu não precise acionar, para que o controle seja automatizado da minha produção, enfim, várias coisas que podem ser feitas. Então você identifica aquelas linhas temáticas, verifica se a sua empresa ou seu projeto é elegível. Como é que eu vejo isso? Ele vai ter lá critérios de elegibilidade. Uma empresa... às vezes tem editais que são só para pesquisadores. Então, tem editais que são para empresas, tem editais que são para universidades. Esse Nova Economia Capixaba é para empresas em parceria com universidades. E como é que a gente fica sabendo, o Leandro, os editais que estão disponíveis para serem consultados aí? O que a gente... aonde que a gente consulta isso? Aonde a gente encontra essa informação? Ótimo. Você tem várias fontes. Uma delas, o próprio site direto de FAPES, FINEP, CNPq. Outra fonte, nós no CDMEC mesmo temos a oportunidade, às vezes, de ter acesso a essas informações. O Findeslab tem uma plataforma interessante. Capta 360, se você digitar no Google, vai ter lá uma lista dos principais editais também. Então, essas fontes basicamente atendem a maior parte das demandas. Uma coisa interessante também é que fora do Brasil, né, em outros países, sei lá, Israel, Estados Unidos, etc., o pessoal tem muito acesso ao Venture Capital, ou seja, o investidor anjo, né? Exatamente. E no Brasil isso é recente, né? Está começando agora. Então acho que pelo que eu entendo, ou seja, você na fase embrionária você começa ali com o financiamento a fundo perdido, né, do governo, e assim que aquela ideia já sai do papel, você já fica elegível ao Venture Capital. E você com um plano de negócio estruturado, que é o que você faz, fica muito mais fácil o ambiente ali para o investidor colocar dinheiro naquela ideia, não é isso? Isso varia bastante, porque eu digo assim que tem estratégias para diferentes momentos das empresas, para diferentes momentos dos projetos. Então, por exemplo, esses recursos de subvenção são não reembolsáveis. É excelente para qualquer empresa ter esse empurrãozinho de incentivo para que possa implementar um projeto. Só que são recursos que não são rápidos. Então, às vezes, você vai submeter um projeto hoje para daqui a um ano ou mais você receber esse recurso. Então, a burocracia é grande, né? A burocracia é grande. Então, a gente tem que ter assim, uma avaliação estratégica do negócio, de quais são meus projetos, montar uma carteira de projetos, o que para mim é prioritário com relação a prazo e que vale a pena eu investir com recurso próprio. Então, isso é melhor você investir com recurso próprio. Tem alguns negócios que às vezes você recebe investidores não só pelo recurso em si, porque o investidor te abre portas também. Então, você vai trazer aquele investidor que ele vai te trazer algum recurso, mas às vezes tem alguns negócios ligados a ele que já vão... Experiência também. Experiência. Então, assim, tem vários fatores que têm que ser avaliados. E esses projetos em fase mais nascente, eu costumo dizer muito para as empresas, olha, se você já quer abrir para um investidor entrar no seu negócio, às vezes você vai abrir mão de uma sociedade, de uma ideia praticamente, né? Às vezes ele está com um projeto que não tem um nível de maturidade muito grande, então ele começa, quanto maior o risco, né? Então maior a participação que o investidor vai querer, né? Exatamente. Então eu acho muito interessante para essas empresas nascentes ou pequenas captar esses recursos para desenvolver ideias diferentes
E aí você vai ter esse fomento, desenvolve o projeto, tem a oportunidade de se relacionar com instituições como as universidades, centros de pesquisa, você contratar pessoas especializadas, então você eleva o nível da sua empresa. E aí a Eficácia, ela trabalha exatamente nessa consultoria de fazer, de preparar essas empresas, não só para acessar esses financiamentos, essas subvenções, mas também para poder estruturar o projeto dela dentro da empresa, correto? Certo. Nós temos linhas de negócio. Então, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem a Eficácia Consultoria em Gestão Empresarial, que trabalha com a área de gestão empresarial e área de projetos de inovação. E a Eficácia Sistemas Térmicos, que é um spin-off da Eficácia em Gestão, que já é voltada para projetos específicos já na área de energia também. Então, na Eficácia Consultoria em Gestão, a gente tem uma equipe de consultores. Então, um trabalha na área de gestão de pessoas, outro na área de processos, outro na área de finanças. E eu trabalho muito voltado realmente para a área de inovação. Então, a gente faz a elaboração do projeto de captação e desde o acompanhamento também. Vendo seu currículo e vendo seu site também, a gente vê que você já participou de projetos de vários tipos, de vários negócios, né? Você trouxe até um livro aí falando sobre energia heliotérmica. No site a gente tem projetos aí sobre sistemas térmicos, sobre plataforma de simulação. Conta aí pra gente alguns desses projetos. Se preferir, claro, tem projetos muito interessantes. Primeiro esse livro aqui eu estou trazendo aqui de energia heliotérmica. Esse é do Júlio, que trabalha com a gente. Então ele... É presente? É presente. Esse é o primeiro convidado que traz presente pra gente. Fica a dica, fica a dica aí, pessoal. Fica a dica aí, ó. E se puder trazer 2 também, né? Aqui, ó. Botar aqui pro pessoal ver a capa aqui, ó. Isso aqui, quem quiser adquirir esse livro aqui, eles conseguem como? Na Amazon. Tá à venda na Amazon? Tá sim. Eu disponibilizo o link se vocês quiserem colocar depois no vídeo. Depois manda pra gente. E na capa aqui tá mostrando uma grande usina aí de CSP, né? É isso. De Concentrate Solar Power. Heliotérmica. É isso aí. O Júlio é um cara, assim, esse livro, você olha pra espessura dele, você dá pouco pelo livro, mas a densidade de informação que tem aí Júlio é uma... Posso abrir aqui? Muito. Pode, claro. Você deu origem a algum dos projetos que vocês apoiaram? Não. Esse livro ele já havia sido lançado, mas você queria saber um pouco sobre projetos, né? Isso aí. O pessoal brinca comigo dizendo que a gaseificação me persegue. O seu primeiro projeto, então, você falou, o grande projeto foi da Pneuvix, né? Pneuvix. Isso, exatamente. Certo. E em seguida esse projeto sobre energia térmica. Então já tivemos diversos projetos. Então, projetos na área de waste to energy, né? Que a gente chama, né? De resíduos para transformar em energia. Então, a gente tem estudado diversos tipos de resíduo e rotas tecnológicas para geração de energia. Então, que tipo de rotas tecnológicas? Vamos lá, eu tenho a rota da gaseificação. Vocês, inclusive, fizeram entrevistas aqui já sobre a gaseificação. Sim, algumas. A biodigestão é outra rota tecnológica. Então, cada resíduo tem uma característica diferente, uma potencialidade diferente. Você pode aproveitar de acordo com a característica desse resíduo. Né? Ou até pneu é um resíduo. O próprio pneu. O pneu tem um poder calorífico altíssimo. Então, eu não vou saber o número exato, mas assim, é mais do que 60% do que o diesel. Uhum. Então, bom... Nessa área de gaseificação, nós temos um projeto agora vigente, por exemplo, que é um projeto, interessante, tem projetos de diversas áreas. Um projeto vocês já ouviram falar da azola, uma planta aquática? Não. Pois a azola é uma planta aquática e que ela planta aquática de quê? E aonde? É uma planta que ela cresce a cada 2 dias, se não me engano, ela duplica. Um vegetal. Isso. Então você planta ela. E por hectare, ela produz, tem uma produtividade de proteína 9... Para alimentação de criação? Exatamente, 9 vezes maior do que a soja, então a produtividade dela. Então a gente tem um projeto para desenvolver um processo produtivo da azola para peletizar e secar, e aí você faz uma ração para misturar para bovinos. Isso é interessante. Eu vi recentemente num vídeo...
não sei aonde, qual país, que eles estavam fazendo uma cultura hidropônica de cereais para alimentação de gado. Eu vi. E onde eles, a cada 2 dias, eles produziam não sei quantas toneladas ali de pasto para alimentar o gado ali. Cevada. Hidropônico, sem terra nem nada. Esse aí é água doce, né? E já tem algum projeto em execução então, dessa planta? Esse projeto é um projeto que, por exemplo, não seria viabilizado, a empresa não faria esse investimento porque é um investimento de alto risco. Mas já é uma empresa que trabalha com estudos de alimentação animal. Então, eles estudam qual tipo de ração que os animais que trabalham com cães, com gatos, com bovinos, com diversos... Mas planta, isso aí seria direcionado exatamente para que tipo de animal? Para bovinos. Para bovino. Para bovinos. Então, por exemplo, quem trabalha com gado de leite, por exemplo, e quisesse desenvolver esse tipo de cultura na fazenda dele, o que precisaria fazer? Bom, então, isso é o que nós vamos descobrir nesse projeto piloto. Nós vamos construir vai ser construído pela empresa, né? Uma açude. Os tanques ainda não estão definidos porque ainda está numa fase inicial do projeto. Mas vão ser definidos os tanques, lâmina d'água e todas as características a partir daí. Inclusive é um projeto apoiado pela FAPES. Olha aí, a FAPES tem apoiado em diversos projetos. Então, você desenvolveu aquele processo produtivo, você vai ver poder nutricional, você vai ver digestibilidade, né? Se os bovinos vão digerir bem, se eles vão gostar. Então você vai avaliar diversas características, aí os pesquisadores especialistas dessa área que vão entrar mais a fundo. E no final das contas, o que a gente quer saber? Isso como modelo de negócio, é viável ou não é? Mas você tem custos de produção envolvidos, custos de preparação da fabricação. A empresa que está por trás disso... Centro de Tecnologia Animal, uma empresa de Paraju. Então, Minas Gerais? aqui em Domingos Martins. Domingos Martins? É isso aí. E nunca foi implantado em nenhum lugar. Isso é totalmente inovador. Então, aqui no Espírito Santo. No Espírito Santo, talvez no Brasil também. A gente chegou a entrar em contato existe uma associação da Azola, né? Então, isso em países como a Índia, se não me engano, é aplicado. Mas a gente não sabe aqui como que isso vai ser ainda. Vai ser uma descoberta de um projeto desse. E aí você estava falando aí sobre o projeto de resíduos, né? A gente até falou sobre pneu e tal, mas você também trabalhou com um projeto aproveitando o biometano, não é? Ah, sim. Nós fizemos um estudo de desenvolver um gêmeo digital da planta de biogás da marca ambiental, né? Então, inclusive, isso foi publicado em um congresso nas Canárias, né? Foi apresentado pelo José Joaquim, que também esteve aqui, inclusive. JJ. Então nós fizemos esse projeto também com a parceria forte com a UFES, né? Então, basicamente foi estudar aquela planta, desde a limpeza do gás de aterro, né? Até a geração de energia. Então, aquelas duas plantas, estou chamando de 2 plantas, se você chegar lá você pode ter até a impressão que é uma só, né? Mas é uma parte de limpeza e uma parte de geração. Então nós fizemos esse gêmeo digital por meio do software, né? Que é o IPSI Pro, né? Que é esse software da empresa austríaca. E com isso nós avaliamos oportunidades de otimização. Então o que pode ser feito aqui, por exemplo... nesse projeto em específico, a gente estava avaliando reaproveitamento dos gases de exaustão. Então, como é que eu uso esse calor para gerar energia? É viável, não é? Então, a gente estuda esse tipo de rotas. E voltando aqui, Leandro, misturando um pouco as conversas agora. Sim. Você falou aí desse vegetal, dessa planta Zola. Né? A gente falou aqui de ração, alimentação, e na sequência nós falamos de aterro sanitário e gaseificação. Né? Já te ocorreu, por exemplo, que a grande questão da gaseificação é você ter uma massa para gaseificar, né? De preferência razoavelmente uniforme. Né? Razoavelmente uniforme. Já passou na sua cabeça, por exemplo, dessa Zola eventualmente poder ser essa massa?
Sim, isso é interessante. Assim, eu costumo brincar que eu me divirto muito com o meu trabalho, porque a gente está com o Donatelli, a gente está com o Júlio. Donatelli muita gente deve conhecer, porque ele foi professor da UFES pelos últimos 25 anos ou 30. Ele se aposentou. também ex-Arcelor, né? É ex-Arcelor também. Então, eu brinco dizendo o seguinte: o Júlio e o Donatelli são duas enciclopédias humanas, né? Então, a gente levanta algumas ideias e eles, com toda a expertise, eles contam toda a história da tecnologia, o que é feito pelo mundo, isso dentro dessa... É uma biblioteca ambulante. São bibliotecas ambulantes, então é muito interessante, cada conversa com eles é uma aula. Então, às vezes a gente tem ideias como essa, por exemplo, a azola pode ser gaseificada, só que aí você começa a olhar características, é uma planta que não vai ter um poder calorífico bom. Então, o processo de gaseificação, ele precisa ter uma determinada teor de umidade. Então, é abaixo de 20%. Eu não vou lembrar exatamente esses percentuais. E um dos desafios muito grandes da gaseificação é justamente a preparação desse resíduo para alimentar o gaseificador. Então, se você colocar qualquer coisa ali, o processo não vai fluir bem. Então, você tem que ter um controle na preparação desse resíduo para que ele tenha um bom processo, né? Então, a azola não tem um poder calorífico que resulte num gás interessante? Para a parte de gaseificação, não. Para a parte de biodigestão, é uma coisa que talvez se aplique, porque o processo de biodigestão já é um processo que exige massa exige um teor de umidade maior. Então... E explorando um pouquinho esse assunto aí do biometano, né, de biodigestor, eu acho que é um problema muito sério aqui das nossas cidades, né? Inclusive o prazo para que se acabasse com os aterros sanitários em todos os municípios já passou. E aí isso de repente pode ser uma solução aí para cidades, né? Com certeza. Hoje a gente tem... É engraçado, eu estava até conversando na semana passada, a gente teve com o Marco Pantaléu, que teve aqui também. Sim. Trocando uma ideia sobre experiências de Na verdade, fui eu que sugeri falar com você. É? Fui eu. A gente esteve aqui conversando. Além de outras sugestões, assim, da torrefação de café também. Também. Aí eu falei assim, o cara bom para você conversar é o Leandro, porque ele vai te dar uma direção boa aí. Legal. E a conversa com ele, então, foi positiva nesse sentido. Então a gente trocando ideias sobre experiências. No Japão, você acha que tem algum aterro? Não, nem no Japão e nem na China, né? A China ela já transformou o lixo dela todo em energia elétrica. O Japão é um exemplo, né? Tanto na coleta de lixo quanto no processamento. Nasceu um japonês, ele cai dentro da água, lá não tem espaço. Então, assim, aqui no Brasil a gente ainda tem a questão dos aterros, né? E os resíduos orgânicos, sólidos orgânicos, eles ainda são uma dificuldade, né? Então a gente tem algumas multinacionais que estão com alguma coisa de tecnologia, mas a gente tem inclusive um projeto para a construção de um biodigestor para resíduos orgânicos. Então, resto de fruta, por exemplo, resto de fruta de supermercado. Hoje os supermercados eles vão ter que... eles descartam isso no lixão, vão ter que descartar, vão ter que pagar para fazer essa destinação. Eu vi recentemente aqui, eu não sei se você viu, nessas estações de tratamento de esgoto da Cesan, eles estavam com um projeto lá de transformar aquele resíduo orgânico em gás. Eu não sei se você está a par disso. A Sabesp fez um projeto nessa linha, um projeto que funciona lá. O projeto daqui não estou a par até que ponto, em que fase que está, mas eu ouvi falar sim. E você está falando aí de multinacional, e inclusive falou da sua conversa com o Marco Pontaléu. Vamos falar um pouquinho agora de fora do Brasil, né? De projetos internacionais. Aí você tem uma plataforma de simulação com a UFES, em parceria com uma empresa de fora. Como é que é isso, Leandro? O que acontece? A gente começou a captar bastante projetos, né? A lidar com muitas instituições de pesquisa, e isso acabou nos abrindo oportunidades fora do país também, né? Então, eu já recebi ligação do Acre, do Rio, de São Paulo, de pessoal querendo captar recursos da região da Suframa, Zona Franca de Manaus. E nessa linha, a gente conheceu em um projeto a Syntec, que é uma empresa austríaca. Então, ela é desenvolvedora do software IPSI Pro, e
é pioneira em diversos projetos lá na Europa. A gente já tinha o IPSI-Pro aqui em mais ou menos 12 universidades, principais universidades, se você pensar, ITA, UFES aqui, UFRJ, algumas das principais universidades. USP, UFMG. USP eu acredito que tem também, o FMG tem, Unifei. Então, conheci essa empresa que já fazia diversos projetos e a gente fez um desses projetos e teve a alegria de aprovar ele na FAPES da Áustria, né, FFG. Bacana. Então, a relação... Recurso internacional. Então. Isso. Então, a relação durante o desenvolvimento desse projeto foi muito interessante. A gente teve uma química de trabalho muito boa e eles convidaram, olha, por que vocês não se tornam nosso representante no Brasil? E a gente se tornou e aí eles foram além. Por que vocês não começam a desenvolver projetos e serviços no Brasil usando a nossa plataforma? Então, foi assim que a gente conquistou novos projetos, daí que nasceu Eficácia Sistemas Térmicos, né? Então, que é basicamente esse negócio com gente especializada na área de energia para fazer diagnósticos energéticos, identificar oportunidades de otimização de plantas e projetos de P&D. Se precisar de alguém para poder dar nome para projeto, você pode contar comigo. A gente já sabe disso aí. O projeto Kratos, por exemplo, lá da Tevisa, foi um projeto que a gente já ouviu falar que foi tem um dedo do criação Senna, né? do Senna. Inclusive o Senna... já ouvi outros nomes que ele sugeriu para alguns outros negócios, né? É isso aí. Mas conta um pouquinho mais para a gente sobre esses diagnósticos que vocês fizeram. É mais para a indústria de alimentos? Como é que é? Como é que funciona? Basicamente, a gente é um negócio de poucas empresas, né? Então, a gente faz algumas visitas para algumas instalações na parte de alimentos, na parte mais industrial também. Então... laticínios, parte de cerâmica, a parte de hospitais, inclusive, diversos segmentos. Inclusive, agora a gente está com um projeto numa termoelétrica. Né? Eu ia, inclusive, te perguntar isso. Parece que você está dentro desse plano de descarbonização. Vocês estão com um projeto de hidrogênio, não é isso? De motor a hidrogênio? Como é que é isso? Não, aqui de descarbonização nós temos um projeto específico que é da Eficácia, de estudar diferentes tipos de resíduos, principalmente agroindustriais, então do agronegócio, e avaliar rotas tecnológicas com esses resíduos para transformar em energia, né? E de que forma modelar negócios com esses resíduos para que eles deixem de ser um problema e se tornem uma solução. Então, essa é uma linha. Esse projeto específico da Companhia Energética de Candeias, de Salvador, né? Basicamente, a gente vai estudar. Essas termoelétricas, elas têm... O Senna pode dar aula aqui de termoelétrica, né? Mas ela tem um óleo combustível. Esse óleo combustível, ele alimenta a planta, né? Ele vai parar nos motores no final das contas. Só que até chegar nos motores, eles têm um processo. E nesse processo, você tem um controle de temperatura, porque o óleo ele não pode ser a temperatura ambiente. Então, nesse ele projeto... é muito viscoso. Para você bombear, você tem que estar com ele mais aquecido para ele liquefazer. Perfeito. E para cada fase, em cada etapa do processo, ele vai ter diferentes temperaturas. Então, qual que é o nosso estudo? A gente vai fazer algumas simulações no IPSI e algumas simulações também de CFD, basicamente para avaliar qual espessura de tubulação melhor para eu manter a temperatura. Que tipos de sistemas eu posso usar para manter esse óleo aquecido. Então, a partir dessa análise do diagnóstico energético, você entra com um projeto e consegue recurso para, por exemplo, trocar tubulação ou trocar algum maquinário, é isso? Nesse caso, nós estamos fazendo um estudo de superestruturas, então, que acredito que foi aplicado também na Tevisa. Então, superestruturas da tese de doutorado do Donatelli. O Donatelli foi um dos precursores aqui no Brasil, né? Então, o que é uma superestrutura? É basicamente eu avaliar diferentes combinações de tecnologias sobre como que eu posso fazer isso de forma mais eficiente. A gente tem um chuveiro elétrico em casa. Uma resistência elétrica é uma forma de aquecer.
eu posso colocar uma resistência, mas aí eu coloco essa resistência na tubulação, eu vou colocar mais próximo, eu coloco... Então, tem diferentes posições que eu posso colocar. Existem bombas de calor, caldeira elétrica, tem diversos equipamentos. CSP, a gente estava falando aí de concentração solar. Então, a gente vai estudar essas diferentes tecnologias. Esse é um projeto de pesquisa e desenvolvimento. E uma delas vai ser a mais interessante para implementação e vai ser implementada. E você está assessorado aí por doutores no assunto, né? Nesse projeto são 4 doutores. Ô Leandro, eu queria aproveitar a sua vinda aqui, porque você foi ex-presidente do CDMEC, né? Então, mudando um pouco aqui o foco aqui, a gente gostaria de saber o seguinte, como ex-presidente do CDMEC, como é que você enxerga, você vê a atuação do CDMEC, o que você espera, qual que é a sua visão de futuro, qual que você imagina que deveria ser a estratégia do Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico aí, né, e como ele se insere nesse ambiente de inovação aqui que você é especialista. O CDMEC foi fundado em 1988, um apoio com Bandes. Então, o governo do estado ajudou a criação de centros tecnológicos, CETEMAG e alguns outros. Então, a ideia é que esses centros tecnológicos pudessem contribuir com as empresas nesse desenvolvimento local. Então, até os anos 2000, 2010, o CDMEC passou por fases diferentes. Então, passou por uma fase de capacitação, qualificação de mão de obra, passou por uma fase... Porque, assim, a gente fala em inovação, mas às vezes a gente precisa fazer o feijão com arroz antes, né? Então, passou por essas fases, por fase de acesso a mercado, e eu acredito que hoje seria um momento ideal para investir mais forte nessa parte de apoio às empresas, voltando para a área de inovação. Inclusive, na minha gestão, foi mais ou menos uma linha em que nós começamos a seguir. Desde 2016 eu já era diretor, né? Eu me tornei presidente em 2019. Então, como que eu acho que isso pode ser feito? Eu estou dando algumas ideias aqui sobre captações de recursos. Em 2016, nós fizemos o primeiro programa de inovação aberta com a Vale, com a Arcelor. Então, inclusive, na Arcelor, eles mudaram o processo de contratação. Eles criaram um específico para startups, para poder receber algumas startups que tinham projetos muito bons, mas não tinham uma estrutura. A estrutura não tinha os mecanismos para poder acolher aquela empresa para desenvolver. Então, hoje, isso já está muito mais maduro, né? Quando o CDMEC começou, né? Eu acho que a gente não tinha nem 10% de fornecimento local aqui de empresas, né? Era muito baixo. Acho. Sim, isso passa de 60%. Passa de 60%. Eu não estou querendo arriscar dizer que é mais de 80%, mas assim, mais de 60% com certeza. Então, hoje nós temos empresas capixabas em todas as plantas industriais, praticamente, que vem de celulose, siderurgia e mineração. Você tem umas empresas aqui muito competentes. E nessa parte de inovação, essas grandes indústrias aí, como a Arcelor, a Vale e tal, eles acabaram investindo também em centros tecnológicos dentro dela, né, para fomentar a inovação ali dentro. E nas nossas entrevistas aqui, a gente tem conversado muito sobre essa ideia de Vitória ter uma cidade de inovação para agregar essas startups, empresas inovadoras aí no mesmo ambiente de negócio, inclusive trazendo até essas grandes indústrias também para apoiar. O que você acha dessa ideia? Eu acho isso muito interessante. Eu acho que o CDMEC pode ser um ator importante para ajudar a fomentar, ajudar a atrair empresas. Então, o CDMEC ele tem empresas que somam, tem mais de 10 mil empregados. Você tem 4 bilhões em faturamento. Então, assim, tem uma representatividade do setor ali, né? Então... ele precisa exercer a sua plenitude, né? Exatamente. Então, eu vejo que o CDMEC teve protagonismo em muitas coisas. Esse programa de inovação aberta, quando a gente começou, a gente fez o primeiro na Findes. E olha só, hoje a gente tem o Findes Lab, que está fazendo muito trabalho de inovação aberta também. Então, nós fizemos o primeiro radar de editais aqui do estado. Hoje nós temos na Findes, por exemplo, o Capta 360, que é uma plataforma também para isso. Então, eu sinto um pouco falta no ambiente do CDMEC ali de uma interação maior entre as empresas
participantes do CDMEC ali no fomento de negócios entre si. E as mantenedoras também. E as mantenedoras também, porque eu vejo assim, por exemplo, quando ao longo desse período de entrevistas aqui que a gente tem conversado, a gente tem visto muita coisa interessante que ninguém tinha ideia que existia esse ambiente dentro do Estado do Espírito Santo. E eu vejo o seguinte, o CDMEC como um centro de desenvolvimento, ele está pecando no momento em que ele não consegue dar essa capilaridade para esse conhecimento, né? E facilitar, lubrificar ali a interação entre esses agentes para a viabilização de negócios entre si. Você está comentando isso, assim, tem pontos em que eu acho que o CDMEC já contribuiu muito e sinto isso no reconhecimento entre algumas empresas. E eu acho que isso pode ser reforçado bastante. Então, eu estava com os meninos da Neovision, por exemplo, estou falando dos meninos, os empresários aí de bastante sucesso, mas eles falaram, olha, o CDMEC foi uma entidade que nos abriu muitas portas. Os meninos da Altivix também. A Altivix também hoje tem não sei quantos negócios ali, todos tecnológicos, né? Eu estou falando de algumas empresas, vou deixar alguém com ciúme aí, mas olha só, tem várias empresas aí. A própria Pneuvix, né? A própria Pneuvix, a Metalvix tem aí as tecnologias de Wind Defense. E Torre Eólica, que a gente já entrevistou o Emílio aqui. A Agitop tem alguns projetos bem interessantes, inclusive eu tenho participado de alguma coisa. A Agitop, Altivix, Neovision, são empresas que a gente não trouxe aqui ainda. A Tusolve, que vocês trouxeram aqui também. Sim. Então, assim, eu vejo que aqui no Espírito Santo nós temos o primeiro frango orgânico certificado do Brasil. Sabia que saiu daqui da cidade de... Eu não sei se é Venda Nova ali da Chedomen. Alguém já me falou isso, eu não lembro quem foi. Primeiro frango orgânico certificado, do Joaquim. Pois é, mas o Energize, na verdade, ele veio também nessa linha, né? A gente está com um apoio aí total do CDMEC, exatamente para a gente dar visibilidade a esses projetos e conversar igual nessa conversa que a gente está tendo aqui, exatamente para fomentar esse networking aí e fazer as coisas acontecerem. A ideia do Energize é exatamente essa, é a gente dar visibilidade para as iniciativas aqui do empresariado capixaba, né? Em nível local, mas também nacional, e criar um ambiente onde a gente consiga fomentar negócio. Então, por exemplo, hoje nós estamos aqui com você da Eficácia Consultoria. A gente sabia, conhecia o Leandro, conhecia a Eficácia, mas não tinha uma noção abrangente do potencial de negócios que a Eficácia é capaz de gerar, da expertise dela. Eu acho que a sua vinda aqui, trazendo essa informação, ela contribui, mas a gente não pode ficar só nisso. A gente acha que tem que ir um passo além, né? Promover encontros, promover seminários, workshops, para poder fomentar ainda mais esse conhecimento. Porque às vezes a gente se conhece, mas a gente não se relaciona. Verdade. Eu acho que tem várias iniciativas que podem ser feitas. Então, visitas técnicas. A gente desenvolveu um programa também Prata da Casa, onde as empresas se apresentam em pitches, né? Fazem apresentações de 5 minutos, várias empresas, e aí acaba que nesses intervalos elas se conhecem. Eu acho que pode ter uma interação mais forte com essas instituições de ciência e tecnologia. A gente tem aí o IST Senai da Beira-Mar, nós temos o Findeslab, nós temos o CEPID. Inclusive, um desejo da minha gestão era até de assumir a gestão do CEPID. Olha! Tem nosso apoio, não tem, cara? Com certeza, 100%. Inclusive, a gente está querendo trazer. Mas sua esposa vai deixar? Não vai deixar, não. Você vai querer mais um terceiro filho. Aí eu acho que eu vou querer mais filho, vou querer o CEPID também. Ô, Leandro, mas mas tem vários laboratórios lá. Aproveitando esse gancho aí, porque a gente já está chegando aqui no final da nossa conversa, né? Eu queria que você deixasse aí um recado, imagina os seus filhos, quando estiverem na sua idade aqui, encontrando esse ambiente de negócio, qual o conselho que você vai dar para quem está começando a trabalhar aqui no Espírito Santo e quer ter uma carreira de sucesso aqui no estado e quer montar uma empresa e ter bons projetos aqui, qual é o seu conselho? O Espírito Santo, eu considero, às vezes eu tenho brincado chamando o Espírito Santo de um oásis, né? Porque às vezes o país está passando por um período mais difícil e você vê
que nos últimos anos os investimentos no Espírito Santo só têm aumentado. Então, hoje, quando a gente fala em fontes de recursos, por exemplo, para investimento, lá em Presidente Kennedy, que tem aí o investimento do Porto Central, nós temos o Fundesul, inclusive está sendo operado pelo Bandes, que é um recurso assim baratíssimo para a implementação de novos... muitas vezes as pessoas elas não sabem da existência do recurso. Eu acho que é muito difícil. E elas têm uma visão de que é difícil de você conseguir propor um projeto para poder acessar esse recurso. Que ainda não conheceram o Leandro aqui. Talvez seja por isso. As empresas que são da área de turismo, que tem o Cadastur, hoje também tem uma linha do Fungetur, que é um fundo também operado pelo Bandes, o Sebrae mesmo está apoiando nessa iniciativa, a Findes também, que é um recurso também muito barato. Então, assim, estou trazendo isso como elementos para mostrar o seguinte: o Espírito Santo está com muitas coisas vindo para cá, a gente olha pela rua, você começa a ver gente de todos os estados, né? Então aqui é um estado que tem uma segurança jurídica, a gente tem 20 anos aí que tem 2 governadores, os dois mantendo aí uma austeridade, um caminho em que a gente não tem nenhum cavalo de pau do ponto de vista jurídico. Nós não temos grandes problemas econômicos nem políticos. E temos fundo soberano, que é uma inovação capixaba. Temos instituições de ensino muito fortes. Então, a gente tem premiação tanto das universidades públicas quanto as privadas, com reconhecimento. Então, voltando à sua pergunta, quem hoje está começando, o que pode fazer? Bom, primeiro, acho que identificar quais são as áreas de interesse que motivam a trabalhar. Porque eu vejo que o trabalho é uma forma de a gente agregar valor à sociedade, então com as nossas competências, e a gente vai ser remunerado por isso. Quanto mais pessoas a gente ajudar, mais bem remunerado a gente vai ser por isso. Então, eu tenho uma máxima que eu falo o seguinte: a gente precisa sempre dividir para somar. Porque não adianta você ganhar sozinho, porque se você tentar ganhar sozinho, você não ganha nada. Sai do lugar. Inclusive é um dos slogans do SEDEMEC, né? Juntos vamos mais longe. Isso. Sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. E uma outra questão que eu tenho visto, assim, as pessoas parecem cada vez mais imediatistas. Eu tenho uma visão muito diferente, sabe? O que eu estou fazendo hoje, eu estou olhando 5 anos para frente. Então, às vezes, uma coisa que não vai te trazer aquele retorno no curto prazo, em médio e longo prazo, vai te trazer muitas coisas boas, tanto a nível de conhecimento, de desenvolvimento pessoal, como também um retorno financeiro. Poxa, legal, hein? Estamos Bacana. saindo desse programa aqui hoje energizado, que é o nosso propósito, não é isso? É isso. Leandro, aí. muito obrigado, viu? Gostei demais desse bate-papo aqui, muito bom. E vamos acompanhar ao longo do tempo esses projetos todos aí, para você contar mais novidades aí no futuro. Tá, Leandro, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui, de compartilhar conosco a sua experiência. Abrir para a gente esse leque de opções de financiamento, né, para ideias inovadoras. E a gente espera contar com você aí dentro do SEDEMEC para poder a gente conseguir implantar uma visão de futuro, né, como você colocou, 5 anos à frente, né, fomentando aqui a economia capixaba. Muito obrigado por ter vindo aqui. E esperamos contar com você numa próxima oportunidade aí mais à frente. Ok, muito obrigado mais uma vez pelo convite. E aí, pessoal, vocês gostaram do bate-papo? Tem uma ideia inovadora e precisam de dinheiro? Tá aqui o cara que pode ajudar vocês, hein? Se gostaram do nosso trabalho, não esqueçam aí de curtir, compartilhar, inscrevam-se no nosso canal, ajude-nos a divulgar o nosso trabalho aí. Por hoje é só. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um abraço.